Meu nome é Meg, tenho 32 anos. Quando minha mãe decidiu, escondida de mim, prometer meu apartamento à minha irmã mais nova, havia um detalhe que ela desconhecia: aquele imóvel já não estava mais em meu nome. Descobri o plano durante o jantar de ação de graças. Eu estava levando 2 pratos vazios para a cozinha quando ouvi minha mãe diminuir o tom de voz atrás da parede da sala de jantar. Vamos dar o apartamento para Emily. Ela vai acabar aceitando. Meu pai respondeu alguma coisa tão baixo que não consegui entender. Em seguida, minha mãe deu uma risadinha, como se estivesse falando sobre um sofá velho que ninguém queria mais. Fiquei parada por 3 segundos. Foi tudo o que me permiti. Depois entrei na cozinha, lavei os pratos, sorri quando alguém elogiou a torta e continuei agindo normalmente, como se não tivesse acabado de ouvir minha família decidir o destino de um imóvel que não pertencia a nenhum deles. 10 minutos depois, meu celular vibrou. Emily havia enviado 3 fotos de caixas de mudança empilhadas perto da parede. A mensagem dizia: está quase tudo pronto. A mamãe disse que já está tudo resolvido. Fiquei olhando para aquelas palavras e respondi apenas com um polegar para cima. Ela não fazia ideia do significado daquele gesto. Minha mãe também não. As duas achavam que eu estava desistindo sem sequer terem se dado ao trabalho de perguntar o que eu pensava. O que elas não sabiam era que, 4 dias antes, eu havia assinado os últimos documentos da venda, entregado as chaves, retirado meus pertences e concluído a transferência do apartamento. Naquela noite de ação de graças, outra pessoa já era dona de cada metro quadrado que minha mãe acabará de prometer a Emily. Fui embora sem criar uma cena. Na manhã seguinte, minha irmã apareceu com um caminhão de mudança, caixas e uma chave que nossa mãe havia entregado a ela. Mas, quando Emily chegou à porta e viu quem estava esperando por ela, começou a gritar. E aquele grito estava longe de ser o fim daquela história. Antes de explicar exatamente quem estava esperando por ela e por que aquela manhã mudaria nossa família para sempre, quero saber de onde você está acompanhando esta história e como está o tempo aí hoje. Será que combina com o seu humor? É curioso imaginar até onde essas histórias chegam. Onde quer que você esteja, espero que seu dia seja tranquilo, leve e do jeito que você deseja. Para entender por que eu não confrontei minha mãe naquela noite, existe uma coisa importante que você precisa saber: vender o apartamento não foi uma decisão impulsiva provocada por uma conversa que ouvi por acaso. A negociação já estava acontecendo havia quase 2 meses. Eu havia comprado aquele imóvel 7 anos antes, quando tinha 25 anos e trabalhava 12 horas por dia em uma empresa de design no centro de Denver. Tecnicamente, era um condomínio, mas todos na família costumavam chamá-lo de meu apartamento. A escritura sempre esteve exclusivamente no meu nome. Quando comprei o imóvel, minha mãe, Karen, me emprestou $15.000 para ajudar com os custos de fechamento. Durante anos, ela mencionou esse empréstimo como se tivesse financiado metade do apartamento. Só que havia uma parte da história que ela convenientemente esquecia: eu devolvi todo o dinheiro, com juros, em menos de 18 meses. Ainda guardava os comprovantes das transferências bancárias e o documento assinado confirmando que a dívida havia sido totalmente quitada. Eu mantive esses registros porque crescer naquela família havia me ensinado uma lição difícil: às vezes, um favor pode ser tratado como se desse à pessoa algum tipo de direito permanente sobre a sua vida. Minha irmã mais nova, Emily, tinha 27 anos. Ela era simpática, sociável e tinha o hábito de acreditar que seus problemas, de alguma forma, acabariam sendo resolvidos por outra pessoa. Quando o aluguel dela aumentou naquele outono, minha mãe imediatamente começou a procurar uma saída. Ninguém perguntou o que eu achava. Em vez disso, comecei a ouvir comentários como: você tem espaço de sobra, a Emily precisa de estabilidade e a família tem que ajudar família. Eu simplesmente deixei passar, porque naquele momento já estava preparando a venda do apartamento. Eu tinha recebido uma proposta para me tornar sócia de um pequeno estúdio de design em outra região de Denver. Minha ideia era usar o valor que eu receberia pela venda do apartamento para comprar um imóvel menor, mais próximo do trabalho, e investir o restante no novo negócio. No início de outubro, minha corretora, Raquel, colocou o apartamento discretamente à venda. Em apenas 11 dias, apareceu uma proposta muito boa. A compradora era Dana Ruiz, uma arquiteta que estava se mudando de Santa Fe e queria concluir a compra rapidamente. A inspeção foi aprovada, o financiamento liberado e meus pertences foram enviados para um depósito.
Na segunda-feira anterior ao Dia de Ação de Graças, assinei toda a documentação final. A entrega das chaves estava marcada para as 9 da manhã de sexta-feira, mas, legalmente, a venda já estava concluída. O dinheiro havia sido transferido e a escritura estava sendo registrada. Não havia como simplesmente desfazer tudo porque, de repente, minha família tinha decidido que possuía algum direito sobre aquele imóvel. Naquela terça-feira, Karen me ligou enquanto eu trabalhava. Com a maior naturalidade, perguntou se eu pretendia usar muito o apartamento depois das festas de fim de ano. Achei a pergunta estranha, mas imaginei que ela estivesse apenas tentando descobrir mais detalhes sobre minha mudança. Naquela mesma noite, Emily mandou uma mensagem perguntando se o quarto dos fundos ficava muito quente durante o verão. Perguntei por que ela queria saber. Ela respondeu: é só curiosidade. Foi naquele momento que comecei a desconfiar de que as duas estavam planejando alguma coisa envolvendo minha casa sem sequer me consultar. Ainda não fazia ideia da dimensão do que estava acontecendo. Emily já havia avisado o proprietário de que deixaria o imóvel alugado. Tinha contratado uma empresa de mudança e até alterado o endereço em 2 assinaturas que recebia regularmente. Pelo que descobri depois, minha mãe havia garantido a ela que poderia se mudar para o meu apartamento depois do Dia de Ação de Graças e que elas resolveriam a parte burocrática posteriormente. E havia algo ainda mais absurdo. Karen tinha dito a Emily que ela poderia pagar apenas $600 por mês para a família até conseguir se estabilizar. O aluguel de mercado seria mais de 3 vezes esse valor. Minha mãe simplesmente inventara um acordo de aluguel para uma propriedade que não lhe pertencia, como se eu fosse uma proprietária invisível que tivesse autorizado tudo. Mas como ela podia acreditar que tinha esse tipo de autoridade sobre o meu imóvel? A resposta era dolorosamente simples. Durante anos, eu havia ensinado minha família, sem perceber, que meu silêncio significava concordância. Eu era a pessoa confiável. Aquela que pagava o jantar quando faltava dinheiro, revisava currículos, ajudava a decorar os quartos de graça, cobria despesas inesperadas e quase nunca reclamava. Cada favor, isoladamente, parecia insignificante. Só que, juntos, eles criaram uma imagem de mim dentro da minha própria família. Meg resolve. Meg não vai criar problema. Meg vai acabar deixando isso para lá. E foi justamente essa última frase que ouvi no jantar de ação de graças. Curiosamente, escutá-la me deixou mais tranquila. Já aconteceu de alguém chamar você de tranquilo ou compreensivo simplesmente porque impor limites atrapalharia os planos dessa pessoa? Em vez de entrar na sala de jantar, confrontar minha mãe e permitir que ela transformasse minha própria casa em uma decisão coletiva da família, resolvi deixar os fatos falarem por mim. O apartamento estava vendido. Na sexta-feira de manhã, as chaves passariam oficialmente para a nova proprietária. Pela primeira vez, eu não correria para livrar ninguém das consequências de ter feito planos pelas minhas costas. A noite de ação de graças ficou estranha assim que percebi o que minha mãe e minha irmã acreditavam que estava prestes a acontecer. Eu estava sentada na mesma mesa onde havia feito inúmeras refeições desde a infância, observando Karen agir como se tivesse acabado de realizar um gesto extremamente generoso. Ela sorria para Emily daquele jeito discreto que as pessoas usam quando compartilham um segredo agradável. Meu pai, Daniel, quase não olhava para mim. Aquilo dizia bastante. Ele provavelmente sabia o suficiente para se sentir desconfortável, mesmo que não tivesse participado da ideia. No meio do jantar, Emily comentou que queria começar uma nova fase antes de dezembro. Minha mãe respondeu imediatamente: às vezes, uma porta se abre exatamente quando a gente mais precisa. Ninguém olhou diretamente para mim. E, de alguma maneira, isso tornou tudo ainda mais absurdo. Eles estavam falando sobre a minha propriedade por meio de indiretas, enquanto esperavam que eu continuasse completamente alheia ao que estava acontecendo. Uma parte de mim queria largar o garfo e perguntar: que porta? Aquela que agora pertence a Dana Ruiz? Mas continuei comendo. Eu não estava em silêncio por medo. Pela primeira vez, eles haviam criado uma situação em que as próprias escolhas poderiam se voltar contra eles. Eu só precisava parar de tentar impedir isso. Depois do jantar, ajudei a recolher os pratos. Quando peguei o celular, vi as fotos das caixas de mudança que Emily havia enviado e a mensagem dizendo que minha mãe tinha garantido que estava tudo resolvido. Respondi apenas com um sinal de positivo, porque qualquer outra reação poderia levantar suspeitas.
Emily respondeu com um coração e, logo depois, escreveu: eu sabia que você entenderia. Quase comecei a rir. Ela não havia perguntado se poderia morar lá. Não perguntou se eu pretendia vender, alugar ou refinanciar o imóvel, muito menos se eu estava pensando em deixar Denver. Na cabeça dela, minha autorização simplesmente havia sido substituída pela certeza da minha mãe. Mais tarde, enquanto todos tomavam café, Karen se aproximou de mim. Colocou a mão no meu braço e disse: fico feliz que você esteja sendo madura com tudo isso. Olhei para ela e perguntei: com o quê? Por um instante, seu rosto mudou. Ah, nada. Coisas de família. Eu sorri e respondi: então não temos nada para discutir. Ela pareceu visivelmente aliviada. Tinha certeza de que havia conseguido o que queria. Fui embora pouco depois, mas não voltei para o apartamento. Eu estava hospedada temporariamente perto do meu novo estúdio. Já tinha retirado praticamente tudo do imóvel. Minhas roupas, livros, materiais de trabalho e obras estavam comigo ou guardados em um depósito. Às 22h14, Raquel me mandou uma mensagem confirmando que a administração do prédio havia atualizado os registros e encontraria Dana às 9 da manhã seguinte para entregar oficialmente a posse. Respondi apenas: perfeito. Pouco depois, Emily me escreveu: os homens da mudança chegam por volta das 8h30. A mamãe encontrou sua chave reserva. Espero que não tenha problema. Fiquei imediatamente alerta. A chave reserva. 3 anos antes, eu havia entregado uma cópia para Karen, para emergências, quando precisei viajar a trabalho com frequência. Eu tinha esquecido completamente que ela ainda estava com aquela chave. O pior era que ela havia entregado a cópia para Emily sem sequer me consultar. A fechadura ainda não havia sido trocada, embora o prédio tivesse um sistema eletrônico de acesso que a administração poderia desativar. Liguei para Raquel imediatamente e contei tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar: você acha que elas realmente vão tentar entrar antes da transferência oficial da posse? Eu não sabia o que Emily faria, mas não estava disposta a colocar o imóvel de Dana em risco. Raquel entrou em contato com o administrador do prédio, o Sr. Patel, explicou toda a situação e deixou tudo registrado. Dana também foi avisada. Eu esperava que ela ficasse furiosa, mas sua reação foi completamente diferente. Ela apenas disse: obrigada por me avisar antes que isso virasse um problema meu. Aquela frase ficou na minha cabeça. Durante anos, minha família transformou suposições em responsabilidades que acabavam sempre no meu colo. Dana, por outro lado, entendeu imediatamente o princípio oposto: respeitar a propriedade dos outros e não transferir para outra pessoa as consequências das suas próprias decisões. Antes da meia-noite, a administração desativou meu antigo acesso de visitante. O Sr. Patel combinou de encontrar Dana às 8h30, e um chaveiro já estava agendado para substituir o cilindro da fechadura. Eu não pedi que ninguém confrontasse Emily nem que a humilhasse. Só tomei as medidas necessárias para proteger o imóvel. Eu havia vendido a propriedade e avisado a nova dona de que alguém poderia aparecer com uma chave que já não tinha autorização para usar. O restante ficaria por conta da realidade. Pouco antes de dormir, recebi uma última mensagem da minha mãe: sua irmã está tão animada. Obrigada por finalmente colocar a família em primeiro lugar. Tirei uma captura de tela e deixei o celular de lado. Fiquei pensando em quantas decisões sobre a minha própria vida Karen já havia tomado porque acreditava que eu jamais teria coragem de obrigá-la a pedir minha autorização. Na manhã seguinte, acordei às 8h17 com 14 chamadas perdidas. A primeira mensagem de voz era de Emily. Eu conseguia ouvir o trânsito e o motor de um caminhão ao fundo. Meg, me liga. O acesso ao prédio não está funcionando. 4 minutos depois, chegou outra: porque tem uma mulher dentro do seu apartamento. A terceira nem parecia mais uma mensagem normal. Emily estava gritando: você vendeu. Naquele momento, eu já estava calçando os sapatos. Raquel me mandou uma mensagem dizendo que havia ocorrido um problema no prédio e perguntou se eu queria que ela fosse até lá. Respondi que sim. Quando cheguei, por volta das 9, o caminhão de mudança estava parado perto da entrada. 2 funcionários permaneciam ao lado das caixas na calçada, com aquela expressão de quem não queria se envolver nem um pouco no drama familiar que estava acontecendo diante deles.
Emily estava dentro do saguão. Karen permanecia ao lado dela, segurando a bolsa com força. Meu pai, Daniel, aparentemente também havia sido chamado e andava de um lado para o outro perto dos elevadores. O Sr. Patel estava entre eles e os elevadores que levavam aos apartamentos. Dana já estava no local com o chaveiro quando Emily chegou. Era ela a mulher que minha irmã tinha visto. A nova proprietária. Depois que o morador permitiu que os funcionários da mudança entrassem no saguão, Emily tentou subir. Colocou a chave que minha mãe havia dado a ela na porta do apartamento e encontrou o chaveiro justamente começando a trocar a fechadura. Dana perguntou calmamente quem ela era. Emily respondeu que estava se mudando para aquele apartamento. Dana olhou para ela e disse: "Não, você não está. Eu sou a proprietária." Emily ainda achou que fosse algum tipo de brincadeira. Até o Sr. Patel aparecer com os registros atualizados da propriedade e confirmar que a transferência havia sido concluída. Segundo ele, Emily gritou: "Minha irmã mora aqui." Dana respondeu sem alterar a voz: "Não mais." Quando entrei no prédio, os gritos já tinham diminuído, mas o choque ainda estava estampado no rosto de todos. Emily foi a primeira a me ver. "Você vendeu o meu apartamento", ela disparou. "Seu apartamento?" O erro dela dizia tudo. Por alguns segundos, nem precisei responder. Karen veio rapidamente na minha direção. "Meg, o que você fez?" "Vendi o imóvel que era meu." Karen abaixou a voz assim que percebeu que havia funcionários, moradores e os responsáveis pela mudança observando tudo ao redor. "Você sabia que a Emily ia se mudar para lá?" "Não. Eu sabia que você tinha dito a ela que ela poderia se mudar." São duas coisas completamente diferentes. Emily disse que já havia encerrado o contrato do antigo aluguel, pago a empresa de mudança e colocado tudo em caixas. Agora, para onde ela iria? Fiz então uma pergunta que ninguém havia feito até aquele momento: por que você encerrou seu contrato antes de eu, pessoalmente, concordar em entregar meu apartamento para você? Ela olhou imediatamente para minha mãe. Karen respondeu: porque eu disse a ela que estava tudo resolvido. Eu apenas balancei a cabeça. Exatamente. O silêncio que veio depois foi mais satisfatório do que qualquer discurso que eu pudesse ter preparado. Emily se virou para nossa mãe, completamente confusa. Você disse que a Meg tinha concordado. Karen olhou rapidamente para mim. Eu disse que ela concordaria. Não. Você disse que eu já tinha concordado. Meu pai finalmente parou de andar de um lado para o outro. Karen, o que exatamente você disse para ela? Pela primeira vez, minha mãe pareceu encurralada. Em vez de admitir o que tinha feito, começou a me acusar de agir por vingança e disse que eu deveria ter avisado a família com antecedência. Lembrei a ela que ninguém havia sequer conversado comigo sobre aquilo. Foi então que Karen deixou escapar o quanto realmente acreditava que meu apartamento, de alguma maneira, pertencia à família. Nós ajudamos você a conseguir aquele lugar. Eu já esperava ouvir aquilo. Você me emprestou $15.000 7 anos atrás. Eu devolvi $15.840. E ainda tenho o documento assinado comprovando que a dívida foi quitada. Meu pai e Emily olharam para Karen. Ela pareceu surpresa por eu lembrar até o valor exato. É claro que eu lembrava. Durante anos, aquele empréstimo havia sido usado como uma espécie de recibo moral para justificar interferências na minha vida adulta. Nesse momento, Dana saiu do elevador acompanhada de Raquel. Ela segurava um envelope com as novas chaves. Agora está tudo seguro, disse Dana. Desculpe pela confusão. Karen imediatamente tentou intervir. Isso tudo não passa de um mal-entendido familiar. Dana olhou para ela e respondeu com tranquilidade: pode até ser um mal-entendido familiar, mas está acontecendo dentro de uma propriedade que eu comprei. Ninguém tem autorização para entrar aqui, exceto eu. Não havia agressividade na voz dela, e talvez por isso aquelas palavras tenham pesado ainda mais. Karen podia discutir comigo sobre família, gratidão, obrigação ou todos os sacrifícios que dizia ter feito por nós. Mas não podia discutir com uma desconhecida que agora tinha a escritura do imóvel em mãos. Um dos funcionários da mudança se aproximou e explicou que a cobrança pelo tempo de espera já havia começado. Perguntei se eles tinham outro destino para levar as caixas.
Emily não tinha endereço para onde ir colocar tudo em um depósito também significaria pagar uma taxa adicional. O rosto dela ficou tenso de frustração. Eu senti pena. Mas, dessa vez, não peguei meu cartão de crédito. Aquilo era novidade para mim. Karen ficou me encarando, como se estivesse esperando a velha Maggie aparecer. Aquela que via um problema, se sentia culpada e imediatamente pagava para deixar todo mundo confortável. Eu permaneci em silêncio. Meu pai se ofereceu para levar algumas caixas para a garagem dele. Karen respondeu irritada que não havia espaço suficiente. Então Emily olhou para mim e perguntou se poderia colocar tudo na minha nova casa. Não. Ela ficou me encarando. Você sabia que eu nunca disse que sim. Mesmo que a mamãe tenha garantido que eu acabaria concordando, você nunca ouviu isso de mim. Emily abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Foi a primeira vez que percebi que ela estava começando a encarar a própria responsabilidade por aquela situação. Karen, porém, não desistiu. Acusou-me de estar humilhando a família. Olhei ao redor do saguão e respondi. Eu não fui quem trouxe um caminhão de mudança para a casa de outra pessoa. Então disse algo que encerrou a discussão de uma vez. Você fez uma promessa usando algo que não era seu. Eu não quebrei a sua promessa. Foi você quem fez uma promessa que nunca poderia cumprir. Meu pai abaixou os olhos. Emily começou a chorar baixinho, completamente abalada ao ver um plano que parecia garantido desmoronar diante dela. Eu não gostei de vê-la daquela maneira. Consequências reais são muito mais complicadas do que aquelas fantasias de vingança em que tudo termina com alguém recebendo exatamente o que merece. Eu amava minha irmã. Só que, finalmente, eu também me amava o suficiente para não continuar apagando as consequências das escolhas dela. Talvez você se pergunte, eu deveria ter pago os funcionários da mudança só para evitar mais uma briga? Durante muito tempo, eu teria feito exatamente isso. Mas naquele dia entendi uma coisa que havia demorado anos para enxergar: manter a paz quase sempre significava transferir para mim o preço das decisões que outras pessoas tomavam. Então, pela primeira vez, eu não paguei. Emily mandou o caminhão para um depósito, enquanto minha mãe e meu pai a levaram para casa. Dana voltou para o apartamento que agora era dela, e eu saí do prédio sabendo que aquela discussão estava longe de terminar. Na tarde de sábado, Karen já havia contado uma versão completamente diferente da história. Segundo alguns parentes, eu teria vendido secretamente o apartamento da família depois de prometer que Emily poderia morar lá. Uma tia chegou a perguntar se eu realmente deixaria minha própria irmã sem ter onde morar por causa de uma simples divergência. Um primo comentou: sua mãe ficou arrasada com o quanto você ficou fria. Meu pai também me mandou uma mensagem: precisamos conversar como família. Por um instante, pensei em recusar. Então reconheci o velho padrão. Minha mãe agia primeiro, contava a história do jeito que favorecia suas decisões e, quando eu finalmente tentava me defender, todos já tinham ouvido a versão dela. Dessa vez, porém, eu não apareceria para aquela conversa sem nada nas mãos. Na tarde de domingo, fomos para a casa dos meus pais. Karen, Daniel, Emily, minha tia Linda, meu tio Rob e minha avó estavam lá. Pelo visto, minha mãe havia chamado minha avó porque acreditava que a idade e a autoridade dela ajudariam a fortalecer seu lado da discussão. Antes de entrar, fiz uma promessa a mim mesma: não discutiria sentimentos enquanto os fatos ainda não estivessem claros. Karen começou quase imediatamente. Disse que o que eu tinha feito podia até ser legal do ponto de vista jurídico, mas era cruel moralmente. Falou do apartamento como se fosse algo que toda a família tivesse ajudado a conquistar e afirmou que Emily finalmente acreditava ter encontrado um lugar seguro e barato para morar. Depois disse que eu poderia simplesmente ter adiado a venda. Esperei ela terminar. Então coloquei uma pasta sobre a mesa. O contrato de venda já estava assinado antes do dia de ação de graças. O financiamento da compradora estava aprovado. Os documentos finais haviam sido assinados na segunda-feira anterior. A partir daquele momento, eu não poderia simplesmente entregar o imóvel para Emily na sexta-feira, mesmo que quisesse. Karen insistiu que eu poderia ter avisado a família. Quando? Perguntei. Antes ou depois de você prometer o meu apartamento para ela sem sequer me perguntar? Ela respondeu que pretendia conversar comigo sobre isso. Abri a primeira página da pasta.
Era uma mensagem que Emily havia enviado antes do feriado. A mamãe disse que está tudo resolvido. Depois mostrei outra. A mamãe disse que posso me mudar na sexta. Em seguida, coloquei na mesa a mensagem sobre minha mãe ter encontrado a chave reserva. A expressão do meu pai mudou. Karen imediatamente me acusou de guardar mensagens privadas para usar contra minha própria família. Todas as vezes que eu lembro de alguma situação de maneira diferente de você, você diz que estou sendo emocional, respondi. Então hoje não precisamos discutir lembranças. Podemos olhar para datas. A sala ficou em silêncio. Mostrei também o documento que comprovava o pagamento do empréstimo de $15.000, os comprovantes das transferências e a escritura deixando claro que o imóvel sempre esteve exclusivamente no meu nome. Por fim, coloquei diante de Emily uma última captura de tela. Era uma mensagem que ela havia enviado depois de descobrir que o apartamento já tinha sido vendido. Eu já tinha concordado em pagar $600 por mês para a mamãe. O que eu faço agora? Olhei diretamente para Karen. Por que a Emily ia pagar você? Meu pai virou-se para ela tão rápido que a cadeira chegou a raspar no chão. Karen tentou justificar. Era apenas uma contribuição para futuras despesas da família. Eu repeti. Por que o aluguel de uma propriedade que era minha iria para você? Emily encarou nossa mãe. Você disse que era porque ainda tinha dinheiro investido no apartamento. Karen ficou na defensiva. Eu ajudei a Maggie a comprar aquele imóvel. Meu pai pegou a folha que mostrava o pagamento do empréstimo. Ela devolveu o dinheiro. Karen respondeu. Esse não é o ponto. Então qual é o ponto? Ele perguntou. Minha mãe não encontrou uma resposta que não revelasse o verdadeiro problema. No fundo, ela acreditava que o fato de ter me ajudado uma vez lhe dava algum tipo de autoridade sobre minhas decisões para sempre. Pela primeira vez, Emily também pareceu perceber isso. Mas entender a manipulação da nossa mãe não apagava a responsabilidade dela. Ela enganou você, falei para Emily. Mas você sabia que eu nunca disse que sim. Mesmo assim, começou a empacotar suas coisas porque presumiu que a minha opinião não faria diferença. Emily baixou os olhos. Eu achei que você reclamaria um pouco e depois concordaria. Ali estava a verdade. Não era inocência. Era expectativa. Por quê? Perguntei. Ela hesitou antes de responder. Porque você sempre acaba concordando. Aquelas palavras doeram justamente porque eram verdadeiras. Passei anos ressentida por ocupar um papel que, de certa maneira, eu mesma continuava desempenhando. Karen tentou interromper. Isso só prova que a família sempre pôde contar com você. Balancei a cabeça. Não. Isso prova que vocês aprenderam que a culpa funcionava comigo. Então contei a eles uma coisa que ninguém esperava ouvir. Durante 3 anos, eu havia enviado $800 todos os meses aos meus pais para ajudar com impostos do imóvel, seguro e a redução da renda do meu pai depois que ele passou a trabalhar menos. Eu também pagava o plano de celular da Emily, porque ainda estávamos vinculadas a uma antiga conta familiar. Não estava exigindo que ela me devolvesse esse dinheiro, mas, a partir daquele momento, cancelei a transferência automática. Emily teria 30 dias para colocar a linha telefônica no próprio nome. Karen ficou me encarando. Você está punindo a gente financeiramente? Não. Estou encerrando uma ajuda voluntária depois de perceber que vocês interpretam ajuda como se fosse direito de propriedade. Ela respondeu imediatamente. Seu pai dependia desse dinheiro. Meu pai falou baixo. Karen, chega. Todos olharam para ele. Daniel admitiu que sabia que minha mãe queria que Emily ficasse com o apartamento, mas acreditava que ela pediria minha autorização antes. No jantar de ação de graças, quando ouviu Karen dizer ela vai superar isso, percebeu que minha mãe nunca havia conversado comigo. Mesmo assim, preferiu ficar calado para evitar uma discussão. Eu olhei para ele. Evitar o conflito também foi uma escolha. Ele concordou, sem tentar se justificar. Karen então disse que eu estava destruindo nossa família por causa de um simples apartamento. Olhei para a pasta cheia de documentos sobre a mesa. Se fosse apenas sobre um apartamento, você teria me perguntado. Minha avó, que até então quase não havia falado, finalmente olhou para Karen.
Você não pode dar aquilo que não pertence a você. A expressão da minha mãe mudou na mesma hora. Ela havia chamado minha avó acreditando que sua idade e autoridade fariam com que ela ficasse contra mim. Em vez disso, uma única frase desmontou toda a história que Karen vinha tentando construir. Emily perguntou se eu poderia ajudá-la a pagar o depósito onde estavam suas coisas. Não. Ela respirou fundo e perguntou se poderia ficar temporariamente na minha casa. Também não. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas, dessa vez, ela não tentou me culpar. Eu me ofereci para ajudá-la a procurar anúncios de quartos e apartamentos, mas não pagaria caução, não assinaria contrato por ela e não resolveria uma emergência que havia surgido porque ela encerrou o próprio aluguel sem ter minha autorização. Antes de sair, olhei para todos e disse: daqui para frente, se vocês quiserem alguma coisa de mim, perguntem diretamente. Se outra pessoa responder por mim, considerem a resposta como não. Então fui embora enquanto Karen ainda tentava explicar por que, supostamente, tudo aquilo tinha sido apenas um grande mal-entendido. Durante anos, minha mãe controlou os conflitos controlando a narrativa. Naquela tarde, porém, os documentos falaram antes que ela pudesse mudar a história. As 6 semanas seguintes foram mais silenciosas, mas foi justamente nesse período que as consequências começaram a aparecer de verdade. Emily ficou na casa dos nossos pais por 11 dias, muito mais tempo do que qualquer um havia imaginado. Eles tinham apenas um quarto de hóspedes, que minha mãe usava parcialmente para costurar. Enquanto isso, metade da garagem ficou ocupada pelas coisas de Emily. A tensão apareceu quase imediatamente. Karen tinha prometido um apartamento porque fazer promessas é fácil quando os recursos pertencem a outra pessoa. Ter uma filha adulta morando dentro da própria casa era completamente diferente. De repente, surgiram discussões sobre compras de supermercado, estacionamento, roupa para lavar, espaço para guardar as coisas, horários e, principalmente, sobre o significado da palavra temporário. Emily acabou pagando a empresa de mudança 2 vezes, primeiro pela tentativa frustrada de entrega e depois para transportar os pertences do depósito até o quarto que alugou. Ela também perdeu parte do antigo depósito de segurança porque havia encerrado o contrato sem dar o aviso prévio necessário. Ela tinha economias suficientes para se recuperar, mas não o bastante para fingir que aquele erro não tinha custado caro. E, principalmente, eu não fui salvá-la. Ela encontrou um quarto em uma casa compartilhada com outras 2 mulheres e se mudou pouco antes do Natal. O lugar era menor do que meu antigo apartamento, ficava mais distante do trabalho e exigia que ela negociasse tudo por conta própria. Na primeira vez que me mandou mensagem de lá, escreveu: assinei meu próprio contrato de aluguel hoje. Respondi: ótimo. Leia cada página antes de assinar qualquer coisa. Ela mandou um emoji rindo. Foi nossa primeira conversa realmente normal desde o dia de ação de graças. Mas normal não significava que tudo estava resolvido. As consequências para Karen foram diferentes. Os $800 que eu enviava todos os meses haviam se tornado silenciosamente parte do orçamento dos meus pais. Sem aquele dinheiro, minha mãe adiou uma reforma da cozinha que estava planejada para janeiro. Ela também cancelou uma viagem de fim de semana, enquanto meu pai voltou a aceitar mais trabalhos de consultoria. Nada disso foi uma tragédia. Eu não queria destruir a vida deles. Queria apenas que um princípio se tornasse impossível de ignorar. Minha generosidade não era uma estrutura permanente sobre a qual eles poderiam construir expectativas. Eles não podiam transformar um dinheiro que eu nunca prometera pagar para sempre em uma obrigação eterna. Karen respondeu com mensagens enormes, lembrando tudo que havia sacrificado para me criar: aulas de dança, viagens escolares, aparelho ortodôntico, visitas a universidades, aniversários. Era como se cada ato normal de uma mãe estivesse sendo transformado em uma cobrança que eu deveria pagar agora que tinha 32 anos. Respondi apenas uma vez: eu reconheço e agradeço tudo o que você fez por mim. Mas gratidão não dá a ninguém o direito de controlar as minhas decisões como adulta. Depois disso, parei de responder às mensagens que tinham como único objetivo despertar culpa. 2 semanas antes do Natal, meu pai me ligou em particular. Ele pediu desculpas. Não foi aquele pedido de desculpas vago, do tipo sinto muito que todo mundo tenha ficado chateado. Dessa vez, ele realmente assumiu a parte dele no que havia acontecido.
Ele disse que deveria ter interrompido Karen no jantar de ação de graças e deixado claro que ela estava ultrapassando todos os limites. Admitiu também que se apoiava no meu jeito tranquilo de lidar com as coisas porque isso tornava os encontros familiares mais fáceis. Você era mais fácil de decepcionar, ele confessou. Então eu deixava a pessoa mais insistente conseguir o que queria. Aquilo me atingiu porque era verdade. Aceitei o pedido de desculpas, mas não fingi que a confiança voltaria imediatamente ao que era antes. Em seguida, ele perguntou se eu reconsideraria a transferência mensal de $800. Não, respondi. Ele disse que entendia. Karen nunca teve coragem de me perguntar diretamente. Em vez disso, começou a dizer aos parentes que eu havia ficado obcecada por dinheiro. Essa versão durou até minha tia Linda lembrar a todos que eu havia ajudado financeiramente meus pais durante anos sem ficar anunciando isso para ninguém. Depois, um primo perguntou algo bastante simples: se eu era tão obcecada por dinheiro, por que havia gastado tanto ajudando outras pessoas? Depois disso, os parentes praticamente pararam de me procurar. Até o grupo da família ficou estranhamente educado. Ninguém mais oferecia meu tempo como se estivesse disponível automaticamente. Ninguém anunciava que eu iria decorar um cômodo, pagar uma conta, organizar uma reunião ou resolver algum problema de última hora. Pela primeira vez, começaram a perguntar: Meg, você poderia fazer isso? Às vezes eu dizia sim. Outras vezes, dizia não. E o mundo não acabou. Passei anos com medo do que aconteceria se decepcionasse alguém. Só então percebi que boa parte da certeza que essas pessoas tinham sobre mim existia porque eu nunca as havia obrigado a aprender a ouvir um não. No começo de janeiro, encontrei Emily em uma cafeteria. Ela me contou que nossa mãe havia dito que eu provavelmente resistiria no início, mas que não havia motivo para preocupação porque você sempre acaba cedendo. Perguntei se aquilo a incomodava. Emily ficou olhando para o café por alguns segundos. Deveria ter incomodado. Depois, ela admitiu outra coisa. Sabia que o acordo dos $600 mensais era estranho. Sabia que minha mãe não era dona do apartamento. Mas o acordo beneficiava diretamente Emily, então ela preferiu não fazer perguntas que poderiam acabar com a oportunidade. Aquela confissão significou mais para mim do que qualquer choro. Minha maior mágoa não foi você querer morar no meu apartamento, expliquei. Foi você decidir que o meu ressentimento futuro era um preço aceitável pela sua conveniência. Ela concordou em silêncio. Eu dizia para mim mesma que você precisava daquele lugar mais do que eu, ela confessou. Desde quando precisar da propriedade de outra pessoa cria direito sobre ela? Emily não encontrou uma resposta. Então fiz outra pergunta. Se eu nunca tivesse vendido o apartamento, até onde você teria ido antes de me perguntar diretamente? Os olhos dela ficaram cheios de lágrimas. Provavelmente até a porta. Foi doloroso ouvir, mas pelo menos era honesto. Ela pediu desculpas sem tentar me convencer a pagar as consequências. Não pediu dinheiro. Não pediu um lugar para ficar. Apenas admitiu que tinha errado. Eu acredito em você, respondi. Mas perdão e acesso são coisas diferentes. Podemos reconstruir nossa relação, mas não quero voltar a uma situação em que você espera que eu arque com o preço das suas escolhas. Ela concordou. Karen, porém, ainda estava longe de chegar a esse ponto. A última grande discussão aconteceu no jantar de aniversário de casamento dos meus pais, em fevereiro. Eu quase não fui, mas meu pai fez questão de me convidar pessoalmente, sem pressão. Emily também disse que entenderia se eu preferisse não aparecer. Essa diferença fez com que eu mudasse de ideia. O restaurante tinha uma sala reservada para 10 pessoas. Karen me recebeu de maneira educada, mas claramente fria. Durante a primeira hora, todos evitaram mencionar o episódio do Dia de Ação de Graças. Conversamos sobre trabalho, viagens, meu novo estúdio e a nova casa de Emily. Por alguns instantes, cheguei a acreditar que conseguiríamos terminar a noite sem outra discussão. Então minha tia comentou que meu novo apartamento ficava mais perto do centro. Karen soltou uma risada. Bom, pelo menos esse provavelmente não vai desaparecer antes de a gente descobrir o que está acontecendo. A sala inteira ficou em silêncio. A antiga Meg teria dado um sorriso sem graça e mudado de assunto. Eu coloquei o copo sobre a mesa.
Meu antigo apartamento não desapareceu. Eu vendi. Karen imediatamente respondeu. Eu estava brincando. Então faça uma piada que não precise reescrever o que aconteceu. Meu pai olhou para ela, mas, naquele momento, eu já não precisava que ele me defendesse. A expressão de Karen ficou mais dura. Karen disse que eu já havia punido todo mundo por tempo suficiente. Perguntei o que exatamente ela chamava de punição. Emily ter que pagar pela própria moradia? Meus pais precisarem reorganizar o orçamento sem os $800 que eu transferia todos os meses? As pessoas terem que me perguntar antes de assumir compromissos usando meu dinheiro, meu tempo ou meus recursos? Karen respondeu que eu a havia feito parecer desonesta diante da família. Eu apenas mostrei o que você mesma disse. Se a verdade fez você parecer desonesta, eu não criei esse problema. Karen olhou para Emily, provavelmente esperando que minha irmã a apoiasse. Você entende o que eu estava tentando fazer por você, não entende? Emily surpreendeu todo mundo. Eu entendo o que você queria fazer por mim. Isso não significa que você tinha o direito de fazer. Karen ficou encarando a própria filha. Emily continuou. Você disse que a Meg tinha concordado quando ela não tinha. Eu tomei decisões porque queria acreditar em você. Essa parte da responsabilidade é minha. Mas você mentiu. Depois disso, não houve gritos. Ninguém bateu na mesa. Karen simplesmente olhou ao redor e percebeu que, pela primeira vez, ninguém estava correndo para salvar a versão dela dos acontecimentos. Meu pai não mandou Emily pedir desculpas. Minha avó não me pediu para perdoar minha mãe. Minha tia Linda não tentou mudar de assunto. Para alguém que passou anos conduzindo as emoções da família na direção que queria, perder esse controle acabou sendo uma consequência muito mais pesada do que qualquer insulto que eu pudesse ter dito. Finalmente, Karen perguntou o que eu queria dela. Meses antes, talvez eu tivesse preparado um longo discurso. Mas, naquela noite, minha resposta foi simples. Nada. Ela pareceu confusa. Esse é justamente o ponto. Eu não quero sua permissão, sua aprovação ou promessas feitas em meu nome. Quando alguma coisa pertence a mim, minha propriedade, meu dinheiro, meu tempo ou minhas decisões, você pergunta. Karen ficou em silêncio. E se eu não perguntar? Olhei diretamente para ela. Então você não tem acesso. Aquela foi a minha verdadeira fronteira final. Não era a vingança baseada em destruir alguém. Era simplesmente retirar o acesso que nunca deveria ter sido tratado como garantido. Quem havia contado com minha obediência já não podia gastá-la como se fosse um recurso infinito. Quem tinha transformado minha generosidade em patrimônio da família precisaria aprender a viver sem acesso automático a ela. E minha irmã, que acreditava que eu acabaria cedendo, precisaria começar a construir planos que não dependessem da minha desistência. Meu pai também aprendeu uma coisa. Durante anos, ele havia ficado em silêncio para evitar conflitos. Agora entendia que, muitas vezes, o silêncio não mantém a paz. Ele apenas protege quem está ultrapassando o limite. Karen nunca me deu o pedido de desculpas que, durante muito tempo, eu achei que precisava ouvir. Com o passar dos meses, ela simplesmente parou de defender o plano que havia feito para o apartamento. Durante bastante tempo, foi o mais próximo de uma admissão que ela conseguiu oferecer. Nossa relação ficou mais formal. Continuamos conversando e participando de alguns eventos familiares. Eu ainda ajudava quando realmente queria, mas aquele assim automático havia desaparecido. Emily e eu reconstruímos nossa relação mais devagar. Alguns meses depois, ela recebeu uma promoção e se mudou para um pequeno apartamento de um quarto. Antes de assinar o contrato, mandou uma foto para mim e escreveu: meu. Agora é realmente meu. Eu ri mais do que esperava. Depois fui visitá-la. Dessa vez, não decorei o apartamento de graça. Ela pediu minha opinião sobre algumas cores para as paredes e se ofereceu para pagar meu preço normal pelo trabalho. Dei a ela o desconto de irmã. Não o direito de irmã. Existe uma diferença enorme entre os dois. Quanto a Dana, encontrei com ela em um evento de design naquela primavera. Ela me contou que estava adorando o apartamento e havia transformado o quarto dos fundos em um estúdio para trabalhar em seus projetos. Por um segundo,
Imaginei as caixas de Emily diante daquela mesma porta e percebi o quanto minha antiga vida tinha chegado perto de se repetir. Então a imagem desapareceu. Eu havia usado o dinheiro da venda para comprar um apartamento menor, perto do meu novo estúdio, e investir na sociedade que estava começando. Meu novo lar tinha menos cômodos, mas uma coisa que o antigo nunca tinha conseguido me dar: paz. Na primeira noite em que dormi ali, fiquei na sala cercada por caixas ainda fechadas. Ninguém além de mim tinha uma chave reserva. Ninguém havia recebido um quarto por promessa de outra pessoa. Ninguém estava esperando que eu sacrificasse alguma coisa para depois me chamar de generosa. Eu imaginava que aquele silêncio pareceria solidão. Mas não pareceu. Pareceu merecido. Olhando para trás, a parte mais satisfatória de toda aquela história não foi ver Emily descobrir Dana na porta. Não foram as taxas da mudança, a reforma adiada, a reunião familiar ou o momento em que minha mãe precisou encarar as próprias mensagens. Foi perceber que eu não precisava mais que ninguém concordasse que meu limite era justo antes de começar a respeitá-lo. Quem se beneficia da sua falta de limites muitas vezes chama seu primeiro limite de crueldade. E quem se acostumou a gastar seu tempo, seu dinheiro, sua energia ou até sua propriedade pode chamar você de egoísta no instante em que a conta finalmente fecha. Mas egoísmo é tomar aquilo que pertence a outra pessoa sem consentimento. Dizer a não é crueldade. Às vezes, a forma mais poderosa de mostrar que alguém passou dos limites é simplesmente deixar essa pessoa enfrentar todas as consequências das próprias escolhas, especialmente quando ela tomou essas decisões acreditando que você apareceria no último momento para resolver tudo. Minha mãe prometeu meu apartamento à minha irmã porque acreditava em uma coisa mais do que em qualquer escritura, contrato ou autorização: ela tinha certeza de que eu acabaria cedendo. Ela estava errada. Eu não aceitei aquela situação. Em vez disso, saí do papel que durante anos tornou aquele comportamento possível. Então pense comigo: se alguém só começa a chamar você de egoísta depois que perde o acesso ao que você oferecia, essa pessoa estava realmente tentando preservar a relação ou apenas proteger os benefícios que recebia de você? E se você estivesse naquele saguão, vendo as caixas da sua irmã do lado de fora enquanto a nova proprietária segurava as chaves, você tentaria salvar todo mundo mais uma vez ou finalmente deixaria cada consequência permanecer com quem tomou a decisão? Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Este conteúdo é uma obra de ficção criada para entretenimento e narrativa. Esperamos que ela deixe uma reflexão: sua energia emocional não é infinita, e você não precisa passar a vida tentando consertar problemas criados por pessoas que se recusam a assumir a própria responsabilidade. Às vezes, a paz começa justamente quando você deixa de ser a solução para problemas que nunca foram seus.